Início de 1945. O Império do Japão agonizava. Suas águas, antes dominadas por porta-aviões invencíveis, agora se tornaram cemitérios de aço afundado. Os reservatórios de combustível, vazios. A Marinha Imperial, destruída. Das Ilhas Marianas, recém-capturadas pelas forças americanas, uma nova ameaça surgia no horizonte. Os bombardeiros B-29 Super Fortress, capazes de alcançar o coração do Japão com cargas explosivas nunca antes vistas na história da guerra. Tóquio, uma metrópole de 6 milhões de almas, respirava tranquilamente sob céus aparentemente seguros. Suas ruas estreitas serpenteavam entre casas de madeira e papel. Oficinas familiares produziam peças para aviões, rádios e munições. A espinha dorsal da máquina de guerra japonesa estava entranhada no tecido da vida civil. Ninguém imaginava que essa mesma característica transformaria a cidade em uma das estruturas mais inflamáveis da Terra. O B-29 era a obra-prima da engenharia militar americana. Pressurizado, equipado com torres de artilharia controladas remotamente, alcance superior a 5.000 quilômetros. Mas nas primeiras incursões, seguindo a doutrina de bombardeio de precisão usada na Europa, os resultados foram desastrosos. Correntes de jato sobre o Japão dispersavam as formações. Bombas desviavam quilômetros do alvo. Nuvens de inverno escondiam os objetivos. Apenas uma fração dos explosivos atingia as áreas pretendidas. Em janeiro de 1945, o Major-General Curtis LeMay assumiu o comando do 21º Comando de Bombardeiros. Sua conclusão foi brutal e direta. Bombardeio de precisão não funcionava. A verdadeira estrutura industrial do Japão estava dispersa por bairros residenciais. Madeira e papel construíam não apenas lares, mas também a capacidade bélica inimiga. LeMay tomou uma decisão que mudaria a natureza da guerra. Bombas incendiárias em baixa altitude, à noite. Remover as armas defensivas dos bombardeiros para aumentar o alcance. Voar entre 1.500 e 2.000 metros para evitar detecção por radar. O armamento escolhido: aglomerados incendiários M69, carregados com napalm que explodia ao impacto, espalhando gel ardente em amplo raio. Cada B-29 poderia carregar quase 2.000 deles. O primeiro teste em larga escala dessa nova tática seria em 9 de março de 1945. O alvo: Tóquio. Se esta história está tocando você, se consegue sentir o peso do que está por vir, considere apoiar este canal. Contar histórias que revelam a verdade crua da história humana exige pesquisa profunda e dedicação total. Seu like, seu comentário e sua inscrição nos permitem continuar trazendo narrativas que não podem ser esquecidas. Mas agora, prepare-se. Porque o que aconteceu naquela noite de março vai além de qualquer imaginação. Final da noite de 9 de março. Radares na Baía de Tóquio detectaram aeronaves aproximando-se do sul. Às 23h30, os primeiros bombardeiros Pathfinder cruzaram a costa e lançaram aglomerados incendiários sobre o distrito oriental de Shitamachi, uma área operária repleta de fábricas e residências entrelaçadas. Sinalizadores marcaram os pontos de mira para a força principal. Em minutos, o céu a leste brilhava em vermelho. Entre meia-noite e 2h30 da manhã, 279 B-29 passaram sobre a cidade em ondas implacáveis. Mais de 1.600 toneladas de incendiários caíram do céu. Cada bomba cluster se despedaçava no ar, espalhando centenas de cilindros ardentes. Milhares de fogos explodiram simultaneamente. Casas de madeira se consumiram em segundos. Sem vento para dispersar a fumaça, o calor se acumulou rapidamente. Quarteirões inteiros explodiram em chamas antes que os guardas de defesa civil pudessem reagir. Era como assistir ao nascimento de um monstro feito de fogo. À medida que o fogo se espalhava, ele criou seu próprio vento. Em meia hora, uma coluna de convecção se desenvolveu sobre os bairros orientais. As temperaturas alcançaram 800 graus Celsius. O ar ascendente sugava oxigênio em velocidade de furacão, arrancando árvores, tombando veículos. Pessoas foram pegas nas ruas abertas, incapazes de respirar.
Brigadas de incêndio tentaram alcançar as áreas em chamas, mas foram bloqueadas por escombros e calor infernal. O rio Sumida, cortando os distritos orientais, tornou-se refúgio para milhares. Famílias carregando o que podiam saltaram na água, agarrando-se a pontes ou destroços enquanto a tempestade de fogo as cercava. A água do rio fervia com o calor. Muitos se afogaram ou sufocaram conforme o oxigênio era consumido pelas chamas. As próprias pontes de madeira pegaram fogo, aprisionando aqueles ainda em terra. Das alturas, as tripulações americanas podiam ver o brilho a mais de 100 quilômetros de distância. A turbulência do fogo elevava suas aeronaves milhares de metros, sacudindo os pesados bombardeiros como pequenos barcos em tempestade. Muitos aviadores descreveram posteriormente o cheiro de queimado, alcançando até suas altitudes. Os sinais estavam claros. Algo havia saído terrivelmente do controle. O que foi planejado como um ataque estratégico tornara-se um apocalipse urbano. Quando o amanhecer chegou, a metade oriental de Tóquio havia desaparecido. Os distritos de Asakusa, Fukagawa e Honjo estavam arrasados. Aproximadamente 41 quilômetros quadrados, uma área maior que todo o centro de Londres destruído no Blitz, haviam sido queimados. Mais de 1 milhão de pessoas ficaram desabrigadas. O número de mortos era impossível de determinar com precisão. As autoridades japonesas estimaram cerca de 100 mil fatalidades, embora alguns estudos sugiram até 130 mil. Foi o ataque aéreo mais mortal da guerra, mais mortal que Hiroshima, mais mortal que Nagasaki. O maior massacre em uma única noite na história da aviação. Fotografias de reconhecimento americano mostraram apenas cinzas. O dano excedeu até as expectativas dos planejadores. As táticas de LeMay produziram o que ele chamou de resultados máximos com esforço mínimo. Em Washington, a missão foi saudada como um sucesso. O presidente Roosevelt foi informado de que a capacidade de resistência do Japão estava sendo corroída. Para aqueles no chão, a sobrevivência dependia do acaso. Nas consequências, equipes vasculharam as ruínas coletando corpos. O cheiro permaneceu por semanas. Muitas das vítimas eram mulheres, crianças e homens idosos, os únicos que restavam na capital depois que homens jovens foram convocados. Bairros inteiros haviam desaparecido durante a noite. O bombardeio de 9 a 10 de março marcou o início de uma nova fase na guerra aérea contra o Japão. Nas semanas seguintes, outras cidades sofreram ataques similares. Nagoya em 12 de março, Osaka em 13 e 14 de março, Kobe em 17 de março. Cada uma seguiu o mesmo padrão: ataques noturnos, baixa altitude, cargas incendiárias. Até o final de março, quase 155 quilômetros quadrados das principais cidades japonesas haviam sido queimados. A própria Tóquio foi atingida repetidamente. Entre abril e maio, novos bombardeios destruíram o pouco de indústria que restava. A campanha de LeMay enfrentou críticas até dentro dos Estados Unidos. Alguns comandantes questionavam se tamanha destruição de áreas civis era necessária. Outros argumentavam que os líderes militares japoneses nunca se renderiam enquanto o imperador permanecesse vivo, independentemente do sofrimento civil. O próprio LeMay foi direto: matar japoneses não me incomodou muito naquela época. Suponho que, se tivesse perdido a guerra, teria sido julgado como criminoso de guerra. No verão de 1945, a campanha incendiária havia queimado mais de 100 cidades japonesas. O Japão urbano havia efetivamente deixado de existir como rede industrial moderna. A capital era escombros. Linhas de comunicação mal funcionavam. No entanto, o governo japonês continuava a se preparar para a invasão. Os bombardeios também revelaram o paradoxo da guerra total. Tecnicamente, os alvos eram fábricas e oficinas contribuindo para o esforço de guerra. Na prática, cada cidade tornava-se um objetivo militar simplesmente porque civis sustentavam a economia. A fronteira entre soldado e civil, já borrada na Europa, agora havia quase desaparecido. A destruição de Tóquio foi parte de uma mudança maior na estratégia aliada, de derrotar exércitos para desmantelar sociedades inteiras.
O objetivo era tornar resistência adicional impossível, seja através de colapso material ou choque psicológico. O mesmo raciocínio logo justificaria os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Após a guerra, o bombardeio de Tóquio em março de 1945 recebeu menos atenção que os ataques atômicos que se seguiram. Mas em escala e sofrimento, foi comparável. A destruição total em Tóquio excedeu aquela causada por Hiroshima ou Nagasaki individualmente. Demonstrou que o fogo, aplicado com método e tecnologia, poderia destruir uma cidade tão efetivamente quanto força nuclear. Os sobreviventes reconstruíram lentamente. Nos primeiros meses após a rendição, Tóquio era uma cidade de cinzas e barracos temporários. Comida era escassa, infraestrutura destruída. Ainda assim, a vida retomou. Mercados reabriram ao longo de ruas queimadas. Escolas improvisadas surgiram nas ruínas. O cheiro de fumaça permaneceu por anos. Nas décadas posteriores, a memória do bombardeio incendiário permaneceu desconfortável no Japão. Os bombardeios atômicos tornaram-se o símbolo dominante do sofrimento civil, mas a destruição anterior de Tóquio e outras cidades já havia mostrado o que a guerra industrializada poderia fazer. Memoriais foram eventualmente construídos perto do rio Sumida, onde tantos morreram. O monumento do Parque Yokohamichi lista as vítimas de todos os ataques aéreos em Tóquio, embora a maioria dos nomes seja desconhecida. A cada ano, em 10 de março, uma cerimônia é realizada para lembrá-los. O bombardeio incendiário de Tóquio foi um ponto de virada na evolução da guerra. Mostrou que destruição em escala massiva poderia ser alcançada sem armas nucleares, através de tecnologia, planejamento e intenção deliberada. A combinação de voo em baixa altitude, navegação por radar e saturação incendiária produziu um resultado que ninguém havia imaginado quando a guerra começou. As táticas de LeMay posteriormente influenciariam doutrinas militares aliadas e do pós-guerra. A lógica da destruição total testada sobre Tóquio tornou-se a estrutura para o pensamento estratégico da Guerra Fria. Os mesmos projetos de aeronaves, as mesmas doutrinas de poder aéreo avassalador, evoluíram nos sistemas que definiriam a era nuclear. Hoje, Tóquio é uma vasta cidade moderna, reconstruída com concreto e aço. Poucos traços de 1945 permanecem. Mas o layout de alguns distritos orientais ainda segue os corta-fogos abertos após o bombardeio. Sob as novas torres e rodovias, jazem as fundações da cidade antiga, e sob aquelas, as cinzas de uma noite em que a capital de um império foi reduzida a brasas. A tempestade de fogo de março de 1945 não foi um acidente de clima ou sorte. Foi o resultado deliberado de uma estratégia que via a destruição total como o caminho mais eficiente para a vitória. Para aqueles que a planejaram, era a guerra por outros meios. Para aqueles que a viveram, foi o fim do mundo que conheciam. Esta história não é fácil de contar. E provavelmente não foi fácil de ouvir. Mas histórias como esta não podem ser esquecidas. Porque quando esquecemos o custo real da guerra, quando esquecemos as 100.000 vidas consumidas em uma única noite, corremos o risco de repetir os mesmos erros. Se esta narrativa tocou você, se sentiu o peso dessas cinzas, deixe seu like para que mais pessoas conheçam esta história. Comente abaixo. Você conhecia o bombardeio de Tóquio? O que sentiu ao descobrir? Inscreva-se e ative o sininho, porque histórias que mudam perspectivas serão compartilhadas aqui toda semana. E se quiser ir mais fundo, explore nossos outros vídeos sobre momentos decisivos da Segunda Guerra Mundial. A história não é feita apenas de heróis. É feita também de cinzas, escolhas impossíveis e das vozes daqueles que nunca mais puderam falar. Compartilhe este vídeo, porque lembrar é resistir ao esquecimento. Nos vemos na próxima história. E que ela nunca precise se repetir.